E você, o que quer aprender? Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre essa regra da cadeia agora, dessa função que tem duas variáveis, né? Como assim? O z, nesse caso, o z é uma função que depende de x e y. Só que o x ele depende de outras duas variáveis, outras duas letras, né? O x depende de u e depende de v, tá? Tá ponto não, vírgula. E o y também depende das mesmas variáveis, ó, u e v. U e v. Né? Então, o meu grande problema, meu grande desafio é como que eu derivo z? Como é que eu faço isso aqui assim? Né? Então, calma, né? Primeiro, não tem muito sentido a gente perguntar como que eu derivo z. Por quê? Simplesmente por quê? Porque z, no fundo, né, isso implica que z depende de u e de v. Então z é uma função de várias variáveis, diferente dos vídeos que a gente viu antes. Né? Então, nesse caso, eu tenho que eu não posso mais falar só sobre derivada. Eu tenho que derivar parcialmente z. Né? Ou eu tenho que derivar parcialmente z em relação a u, ou eu tenho que derivar parcialmente z em relação a v. Né? Meu derrom z, né? Derrom z, derrom 1, derrom z, derrom v. Então aqui, eu não sei esse apóstrofo aqui, né? Sei lá. Ele é em relação a u ou em relação a v. Então o que a minha regra da cadeia me diz? Ela diz o seguinte, que a minha derivada parcial de z em relação a u é a derivada parcial de z em relação a x multiplicado por a minha derivada parcial de x em relação a u mais a derivada parcial de z em relação a y multiplicado da minha derivada parcial de y em relação a u. Tá? Não é muito diferente da primeira regra, né? A única diferença, assim, que é a principal, né, que é a definição mesmo, é que aqui agora entra uma derivada parcial. Né? Por quê? Simplesmente porque o x depende de duas variáveis, u e v. Tá? E aqui também entra uma derivada parcial, derrom. Né? Mas por quê? Porque antes o z dependia somente de uma variável, que era o t. Agora ele depende de u e de v. E também a minha derivada parcial de z em relação a v, essa também é a regra da cadeia. Vai ser o quê? Z de v, que multiplica x de v, mais z. Errei, que bonito, hein? Z de x, que multiplica x de v, mais z de y, que multiplica x y de v. A derivada parcial de z em relação a x, que multiplica x em relação a v, mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a v. Tá? Eu acho que fica mais fácil de você observar assim, ó. Derrom z, derrom x, vezes derrom x, derrom u, mais derrom z, derrom y, vezes derrom y, derrom u. Tá? Aqui, é como... Basicamente não é isso, tá? Mas o espírito, vamos botar assim, é esse. Esse derrom x aqui, ó, é o mesmo. Né? Como se eu pudesse simplificar isso aqui. Como se eu pudesse simplificar. Não pode simplificar. Tá? E dá derrom z, derrom u, derrom z, derrom u. Que é o que eu quero. Tá? Então, e aqui embaixo
Vai ficar o que? D-ROM Z, D-ROM X que multiplica D-ROM X, D-ROM V, mais D-ROM Z, D-ROM Y que multiplica D-ROM Y, D-ROM V, né? Aqui ó, V e V. Tá bom? Essa é a ideia, essa é a explicação. No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente deriva esse Z aí. Tá bom? Falou, galera. Abraço. Se você tem alguma sugestão ou está curioso sobre algum outro conteúdo, por favor, comente e já te respondo. Ah, e não deixe de seguir o canal. Valeu, galera.